usted apresentar um discurso em espanhol, mas com um sotaque, com acento muito grande em português. Então, por favor, tenham paciência para me escuchar, porque eu vou falar despacio para poder entender. Para mim é uma satisfação estar nesse curso, saudando os argentinos nessa famosa e hermosa cidade de Córdoba, e também desejando felicidades a todos os congressistas aí do evento, saudando especificamente também os argentinos pela proeza de Martinez, el pugilista, que ha ganhado el sábado, que eu estava torcendo para Martinez também, porque sou sul-americano também. Então, é uma satisfação. Eu vou apresentar um trabalho que nós estamos desenvolvendo na Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul, que se chama Evaluação dos Gastos em Educação e Saúde. Não é uma avaliação perfeitamente aprofundada no que diz respeito à avaliação e monitoreio com o modelo lógico do Banco Mundial. E sim, simplesmente um modelo econométrico que eu apliquei em los dados dos gastos sociais e junto com a georreferenciação, ou seja, eu passei os dados de Excel diretamente para dados de georreferenciamento. Então, é uma sugestão que eu estou fazendo aos investigadores para que possam também utilizar a metodologia de econometria e também de georreferenciamento, que eu penso que é uma saída muito interessante que nós podemos fazer. Bueno, a educação pública no Brasil, ela não está num estado de avanço, desenvolvimento completo. Há problemas somente mirando essa situação da escola. Nós temos algumas escolas que não contam com uma infraestrutura, alguns problemas nas infraestruturas, e também a computadora para determinada classe é ainda uma novidade. Ou seja, qualquer cidadão pode adquirir, pode usufruir do sistema de saúde. Mas há problemas de logística, como eu falei para você. Um círculo que eu posso ilustrar perfeitamente é bem interessante, vocês vão entender os problemas que nós temos em Brasil. Somente uma ilustração, isso foi uma recomendação, um e-mail passado por um médico do sistema de saúde do SUS. Vamos supor que uma cidadã tem um problema na cabeça, uma dor de cabeça. Elas têm que se acordar às 5 da manhã, se quedar na fila do posto do SUS para ser atendida somente à tarde. Precisamente às 14 horas por um médico generalista. Logo a seguir, o médico generalista, identificando o problema da dor de cabeça, encaminha um exame para um neurologista, porque como médico generalista ele não sabe que é um problema mais complexo. Este generalista solicita uma tomografia. Essa tomografia, do generalista para o neurologista, nós temos 1 ano de espera na fila. Constatando o neurologista a necessidade de uma tomografia, essa cidadã que está com dolor de cabeça tem que se quedar, esperar durante 2 anos para ter a tomografia. Consequentemente, o círculo para saber exatamente o diagnóstico da dor de cabeça demoraria 3 anos. Ela com um tomógrafo na mão, e aí sim que ela poderia voltar ao neurologista. Não estar aí, quanto tempo vai se defasar com ela, com esse exame de tomografia, que ela vai poder ser atendida pelo neurologista novamente.
Então, o grande problema é na gestão da saúde. Bueno, mas isso é somente uma ilustração. Eu tenho uma foto do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 123 municípios que não possuem posto de SUS. E 60 municípios não possuem médicos. Nós temos quase 500 municípios departamentos. 53 municípios no Rio Grande do Sul não possuem atividades culturais, no sentido de bibliotecas, alguma coisa a mais. Isso é os que estão assinalados em negro. Bueno, aí começou meu trabalho. Eu queria ver o que aconteceu com os gastos de 2002 a 2006. Eu marquei em verde aqueles municípios que gastam hasta 100 reais per capita. De 100 a 200, um pouquinho mais verde. E vai escurecendo até chegar de 400 reais per capita hasta 10 mil. Mirando esta situação, eu sei que todos os municípios aumentaram seu gasto em educação. A saúde, a mesma coisa aconteceu. Ou seja, de 2002 para 2006, todos os municípios aumentaram seus gastos em saúde. Bueno, dentro dessa situação, eu hecho uma pergunta. Vamos ver será que influencia os indicadores de resultado. Indicadores de resultado seriam a taxa de abandono da ensinança, a taxa de reprovação na ensinança, ou seja, tu aumentando o gasto em educação, provavelmente vai ter impacto nos indicadores de resultado. Esta que seria a pergunta de trabalho. E também em saúde, aumentando o gasto de saúde, provavelmente nós teríamos o efeito no percentual de crianças de baixo peso ao nascer, porque é um indicador de saúde. Se muitas crianças estão nascendo com baixo peso, algum problema há. O certo seria 9 meses de gestão, etc. E também a taxa de mortalidade de menores de 5 anos. Bueno, esta que foi a pergunta geral de trabalho. E a resposta que eu encontrei, mexendo com as variáveis, colocando em um modelo econométrico, colocando saúde, colocando educação e os impactos, os indicadores de resultado, eu vi que sim, mas solamente em parte, ou seja, as observações, as variáveis entre elas tinham alguma significância, mas não era muita significância. Havia uma relação, mas essa relação não é consistente. Essa que foi talvez a principal evidência de trabalho. Por quê? Porque, na realidade, o gasto de educação e saúde impacta na taxa de abandono e na taxa de reprodução, mas outras variáveis são importantes também, como, por exemplo, a economia e o desenvolvimento do município. Melhorando o desenvolvimento do município, certamente a cidadã vai receber os efeitos diretos desse desenvolvimento, com oportunidades de emprego e etc. Também é importante as relações federalistas entre o gasto federal e o gasto estadual e municipal também. Então, essas relações são importantes porque afetam muito a gestão da educação. E a gestão pública, que é fundamental. Uma ilustração para você, somente para ter uma ideia. Questão de gestão pública no Brasil é uma coisa séria. Ou seja, as pessoas que devem, o gestor público, que deve medir os resultados, os indicadores de resultados, ha hecho uma grande pesquisa do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento do Brasil, buscando para saber se os gestores conheciam os indicadores de resultado. 50% dos gestores não conheciam e não sabiam medir. Havia muita inconsistência na relação do gestor com os indicadores de resultado. Então, 50%, ou seja, mais a metade
de los gestores no conocían muy bien los indicadores. Já estou finalizando, já tinham me falado que já tenho 10 minutos, mas somente para fechar meu trabalho, para propor depois algumas reflexões. Nós, no Brasil, nós temos a carga tributária mais alta, talvez, da América Latina. Nós temos 36% do PIB. 36%. A Argentina provavelmente esteja em torno de 20% a 23% do PIB. Para resolver esse problema, nós temos os cidadãos que, como não funciona o setor público, nós temos que comprar praticamente todos os gastos em educação e saúde e segurança pública. É muito importante. Eu vejo na tele também que há um grande problema em Buenos Aires, passando por problemas de insegurança. No Brasil, da mesma coisa. Bem na frente de minha casa, houve um assalto há 2 semanas atrás, em toda a família, com mano armada. Então, é um caso muito complicado para nós. Então, nós temos que comprar os serviços privados. Como o Estado não funciona, nós temos que comprar os serviços privados. E também as escolas privadas, elas têm uma influência muito grande na sociedade, de uma forma geral, porque como a escola pública não funciona muito bem, nós temos que comprar, então, escolas privadas. E para terminar, para encerrar, eu diria assim, há muita gente se quedando na fila e, infelizmente, falecendo, morrendo. Isso é grave. As notícias da tele, da rádio, dos periódicos sempre apresentam casos que ilustram muito bem o descaso do setor público e as grandes dificuldades que estou trazendo no que diz respeito à gestão e o aumento dos investimentos públicos. É isso que nós, investigadores profissionais, preocupados com a gestão e preocupados com o gasto público, temos que fazer de uma forma independente, não governamental, mas até para ajudar o setor público que necessita muitas investigações e, quem sabe, muitas reflexões para poder melhorar. Muitas graças. Digamos, uno con el trabajo sorprende un tanto los resultados, que son, como decirte, no concluyentes. Y una de las primeras preguntas que vinieron a mi mente es por qué no se considera el sector privado. En relación a esto, uno creería quizá que en los estados más ricos gasta dinero el sector público debido a efectos de desplazamiento con el sector privado, y podría haber algún tema, por ejemplo, que uno ve, pensando siempre de lo que conozco un poco mejor, que es Argentina, y tratar de extrapolar. Por ejemplo, en la escuela pública uno tiene, normalmente actúan como receptores de van siendo expulsados del sector privado. Entonces, por ejemplo, repitentes con ahora el sector privado, dependiendo del momento del ciclo económico, puede llegar a tener fluctuaciones o cambios en la cobertura en salud, en educación. Bueno, momentos en que el país tiene menor performance, peor performance, hay gente que no puede pagar la obra social privada y tiene que salir del sistema. Entonces, por algún momento yo pensaba que estaría bueno ver de incorporar como controlar de alguna manera, ver qué rol está cumpliendo este sector, porque digamos, como no está dicho que sean sectores estancos, se puede estar escapando una parte importante del análisis, por ahí puede llegar a ayudar a entender estos resultados que por ahí no eran exactamente esperar. Otro tema que también
pensaba, y no haciendo analogías con el país, no conozco bien la densidad, porque encima es municipal, entonces era bastante difícil la densidad poblacional que hay. Uno piensa en Argentina y una cosa que uno tiene para ver es provincia, y dice, bueno, el gasto per cápita puede aumentar mucho en Santa Cruz o provincias del sur con bajísima densidad poblacional, y eso no necesariamente uno puede esperar que se vea directamente el resultado, porque puede ser muy poca, digamos, la cobertura que tiene eso, cuando en realidad un gran aumento por ahí en zonas más densamente pobladas puede llegar a jugar los roles. Me parece que sería la relación docente-alumno, médico, cantidad de personas que atienden el médico, en lugares más poblados o menos poblados. Por ahí sería otra cosa que sería interesante indagar. De todos modos, uno dice, bueno, el per cápita lo capta. Pero en el caso de Córdoba, uno dice, bueno, tiene un gran gasto, y en realidad cuando uno entra a la provincia, cuando uno entra a ver per cápita, tiene unos gastos menores, en realidad. Entonces uno podría decir, bueno, tendría que esperar menor eficiencia, digamos, para llegar al alumno, y no necesariamente, porque una vez los cursos son más parejos, al tener mayor densidad poblacional, uno puede decir, bueno, todos los cursos tengo 30 alumnos, 35, no sé cuál es el número óptimo. Distinto en una de esas de regiones rurales donde tenga que tener 3 para uno, 50 para otro grado, por falta de docentes. Otro tema es que en Argentina se ha visto implementar en los últimos años sensiblemente el gasto, por ejemplo, per cápita en educación, sin que se traslade directamente la calidad educativa, así como un agregado. Hay algunos trabajos, bueno, digo sobre todo visto a los resultados de las pruebas PISA, hay algunos trabajos que los logros educacionales suelen estar más bien relacionados con diferenciales salariales reales, obviamente. No sé si ustedes internamente tienen diferencias, o sea, si se pagan municipalmente, si no, los salarios de los maestros, por ahí puede ser otro tema a indagar. Después, otro tema que también me preguntaba que si puede estar relacionado o no los planes tipo bolsa escolar. Desconozco el fino de si hay localización geográfica de esos programas, pero justamente también pueden estar haciendo ruido. Si focalizaban en determinados lugares, quizás sea conveniente escribirlos del análisis que puedan estar cerrando la máquina. La otra que se me había ocurrido es usando variables de resultado que uno mirando los datos al menos de Argentina tiene poca variabilidad, la tasa de repitencia a lo largo del tiempo. Cuando uno analiza en general no son muy variables, o sea, normalmente las tasas de repitencia son relativamente bajas y estables. Entonces por ahí algún indicador sería interesante de calidad educativa. Creo que sobre el final vi que hacen un indicio que me parece que esa sería una línea a explotar fuertemente, por el tema de que por ahí pueden tener mucha más variabilidad los datos a lo largo del periodo de tiempo, entonces es más razonable importar resultados robustos. Bueno, obviamente uno analizaría porcentaje de personas bajo la línea de pobreza, algunas medidas así como decimos de tipo económicas, nivel educativo promedio en el municipio, como para medir esta realidad que se puede generar.
satisfação de ver que encaminhasse aí vários temas que certamente têm a ver com o meu trabalho. Eu já não tenho tanto tempo para falar, eu tenho somente 10 minutos, então eu vou separar alguns temas e ilustrar um pouco esses temas que tu muito bem abrilhantaste e encaminhaste na discussão. Em primeiro lugar, o setor privado ocupa um lugar cada vez mais importante no Brasil, até porque o setor público está trazendo uma série de dificuldades em todos os setores para os cidadãos. Há que regular, há que monitorar. O governo tem dado todo o apoio para que o setor privado venha se desenvolver, até porque é muito fácil, porque como o SUS, que é o Sistema Universal de Saúde, paga muito mal os médicos, certamente o setor privado preenche uma lacuna fundamental no Brasil e praticamente todos os cidadãos classe média, e nós temos um avanço enorme de classe média. Só para te ilustrar, nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil, 40 milhões de habitantes estão agora que não estavam na classe média. E esta classe média é muito frágil porque há uma oportunidade de emprego e eles estão ganhando, estão se mantendo. Entretanto, eu digo que é frágil porque simplesmente a perda do emprego, as pessoas caem de classe social. Mas esta classe social vem adquirindo planos de saúde privados e os planos de saúde têm tido um crescimento vertiginoso no Brasil, o que de certa forma preenche essa lacuna importante. Agora, eu penso que em função da carga tributária que nós temos de 36% do PIB, cabe ao governo, que eu como pesquisador, eu sei que desses 36% do PIB que nós pagamos, nós recebemos provavelmente a metade de benefícios no que diz respeito a gastos de saúde. Certamente há um encaminhamento que o governo deve fazer para ocupar, para, não digo excluir o sistema privado, mas certamente encaminhar mais ações para se tornar o setor público de saúde, por exemplo, mais eficiente para que chegue ao cidadão e que não se desperdice praticamente a metade da carga tributária que hoje é desperdiçada em falta de logística, falta de gestão e outras coisas. Mas o setor privado é um tema extremamente importante que nós estamos monitorando para poder entender melhor a influência do setor público na sociedade. Muito bem levantado. A densidade populacional no Brasil é interessante porque Porto Alegre, que vocês têm visto falar, se queda praticamente aqui. Nós temos 10 milhões de habitantes, Porto Alegre está aqui com 1.500.000 habitantes, e os outros municípios têm uma densidade populacional fraquíssima, de 20.000 habitantes, 30.000 habitantes. A outra cidade importante de Rio Grande do Sul é Canoas, com 200.000 habitantes, mas todas elas têm uma densidade populacional é muito fraco, não há recursos humanos com inteligência para poder fazer a gestão apropriada. Então a densidade populacional é muito tímida no Brasil e nós temos uma concentração muito grande. E outra coisa que é interessante no Rio Grande do Sul, e os latifúndios, que são municípios maiores, mas praticamente com menos ainda densidade populacional. Praticamente são municípios amplos de estancieiros, de fazendeiros, e que praticamente não há nenhuma infraestrutura da cidade. E agora eu selecionaria certamente o salário dos maestros, assim como na Argentina. No Brasil, nós temos uma busca cada vez maior para recompor as perdas de salários dos maestros. Eu sou da universidade privada, talvez aqui nós tenhamos alguns maestros da universidade privada. O professor universitário não está mal,
mas o professor de ensino público fundamental, do ensino fundamental e ensino médio, este sim precisa recuperar muito o seu nível salarial, porque certamente vem perdendo ao longo do tempo. E a Bolsa Escola, sim, é o último tema que eu tenho para abordar. Nós temos, você tem ouvido falar, da Bolsa Família. A Bolsa Família é uma espécie de um subsídio que todo o cidadão que está abaixo da linha da pobreza recebe em torno de R$500, o que daria 1.000 pesos, mais ou menos, por mês. E esses 1.000 pesos por mês, eles são obrigados a manter os filhos na escola e manter as vacinas em todas as condições. Então, o Bolsa Família é um programa que está dando certo e que há necessidade também de fazer um bom trabalho de avaliação. Agora, já estou encerrando, até porque nós todos temos aí outras apresentações muito melhor que a minha, mas só uma coisa para fazer e para falar. Eu fiz um levantamento dos gastos com simplesmente um modelo econométrico bastante simples, um efeito de variáveis e uma regressão simples, tranquila. Há necessidade de se fazer uma avaliação e para isso nós temos que contar com o modelo lógico do Banco Mundial. Eu estou fazendo um curso à distância que eu sugiro também. Há um sítio muito interessante do Banco Mundial que se chama My Monday. Temas, cada semana um tema diferente, hasta dezembro, para que a gente possa buscar a avaliação. A avaliação que me refiro é um programa específico. Por exemplo, de saúde, há 30 programas de saúde. Seria eleger um programa e aprofundar naquele programa e fazer uma avaliação perfeita, chamando os gestores para ver e negociar com os gestores os indicadores de resultado e para saber se eles têm condições de fazer um monitoramento dos indicadores de resultado. Nível de especialização do funcionário público. Todos os funcionários públicos no Brasil são concursados, eles têm que seguir um concurso público e certamente são funcionários com uma alta especialização no que diz respeito ao conhecimento que eles têm que ter para ocupar. Complementarmente ao nível de funcionário, ao quadro de funcionários públicos, nós temos os chamados cargos de confiança, que são aqueles funcionários que trabalham em nível partidário e a cada eleição há uma mudança, um cambio completo de mais funcionários públicos ocupando cargos de chefia na gestão pública. Provavelmente, eu identifico, este é um caso sério, que provavelmente em outros países também tem, mas os cargos de comissão, porque não são concursados, simplesmente são das cotas partidárias. E estes são efetivamente os grandes problemas que... Muchas gracias. ¿Alguno quiere hacer una pregunta?